O senhor tá sem som. Tudo bem, boa tarde a todos. Né? Quando foi para gravar, ele me muda. Mas tudo bem. Grato, né, pelo aviso. Hoje a gente vai estudar esse princípio, tá? O princípio da inclusão e exclusão. Né? Ele se chama assim porque a partir do momento que a gente insere elementos, né, começa a aparecer elementos a mais, e quando a gente retira elementos, às vezes a gente retira elementos a mais. Para ter o equilíbrio, né, a gente tira e bota. Né? Essencialmente é isso, tá? Então, aqui para fazer a exibição desse caso aqui, o caso mais simples, né? A gente vai usar aqui o diagrama de Venn, né? Que é aquele diagrama, né? Que são os balãozinhos que todo mundo conhece, né? Essa ideia aqui, essa primeira expressão é uma expressão que se vê no primeiro ano do ensino médio normalmente, né? Isso, né? Se para quem tem professor, né? Às vezes quem é de escola pública falta professor e acaba não vendo. Aí tem as suas extensões, né? Aqui eu coloquei para 3, mas existe para 4, para 5, para 6 e assim sucessivamente. Tá, então deixa eu exibir aqui. Tá? Hoje a gente vai resolver dois exemplos, né? Esse terceiro aqui, ele apresenta aqui algumas fórmulas que dão suporte a ele, né? Então, ele acabou sendo um exemplo um pouco trabalhoso, e inclusive eu não consegui terminar ele na aula anterior. Então, nessa aula, não com essa turma, lógico, né? Na aula anterior com a outra turma hoje de manhã. Então, eu vou exibir casos mais simples, né? As razões, pelo menos esse caso aqui, né? Se der certo, né? Se der tempo, aí, né? No caso, é isso que a gente vai exibir na aula de hoje. Tá? São esses três, pelo menos os exemplos 17 e 18, né, e uma ideia aqui do 19. Muito bem. Então, aí na próxima aula, né, eu exibo essa parte aqui, e essa função de Euler. Tá? Muito bem, então vamos aqui às ideias iniciais. Tá? O princípio da inclusão e exclusão, ele parte do seguinte princípio. Então vamos pegar aqui, só colocar aqui. Exclusão. Tá, então o princípio de tudo é esse caso mais simples aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Imagine que eu tenho dois conjuntos aí, A e B. Essa região toda faz parte do conjunto A e essa região toda faz parte do conjunto B. Note que aqui tem uma região em comum, né, que é a interseção. Então, suponha que eu quero saber os elementos da união, né? Ou seja, eu vou contar todo mundo que está aqui. Aí como é que a gente faz essa conta, né? Eu vou colocar aqui os elementos de A, que no caso os elementos de A são esses aqui. Então, já coloquei eles aqui na contagem, né? No caso, vai ficar faltando só esses elementos aqui de B. E veja, na verdade, o que está faltando é isso aqui, ó. Porque isso aqui já entrou aqui na contagem do A, né? A partir do momento que eu botei a interseção também já foi inserida. Então, eu vou inserir os elementos de B menos a interseção, porque eu já coloquei interseção quando eu coloquei A. Então, essa parte aqui, eu estou contando os elementos, o que foi rachurado aqui em vermelho, né? Essa parte aqui. E essa parte aqui é o que foi rachurado em azul. Né? A exclusividade de B é pegar todo B e retirar a interseção, que aí eu tenho só os de B. E essa é a ideia do princípio. Tá? O princípio
mais simples, né? Se eu fizer aqui a inserção de um terceiro conjunto, né, para a gente, sei lá, fazer a contagem aqui do C também, né? Então, vamos só fazer aqui, na verdade está faltando só isso aqui, né? Essa exclusividade aqui do C, né, comparado aos demais. Aqui, isso tudo aqui já está sendo contado, né? Essa região aqui já está sendo contada aqui, né? A interseção dos três está aqui, né? Enquanto quando eu já coloquei o A, já está essa parte, né? Então falta só essa partezinha aqui em verde, né? Então vamos colocar aqui agora, né? Para a gente visualizar a ideia do A união B, união C. Bom, então vamos lá, né? Aqui eu vou, inicialmente a gente vai colocar o número de elementos dos conjuntos. Daí, quando eu coloquei esse A, veio junto a interseção de A com B. Né? E nessa interseção de A com B também está a interseção dos três aqui. Então, essa região aqui é a interseção de B com C, né? Que também os três está incluso, e aqui do A com C a, eu tenho essa interseção, né? E nessas três que eu falei, né? De A com B, B com C e A com C, eu estou contando essa interseção dos três vezes, né? Cada interseção dessa, isso aqui está sendo contado 3 vezes. Então, vamos retirar as interseções 2 a 2. Né? Então, vamos tirar a interseção de A com B. Né? Então, retirei essa parte aqui do meio, uma vez, né? Porque quando eu joguei os elementos de A, eu já contei isso daqui. E vou fazer isso para as demais. Né? Vou retirar aqui também a de B com C. E vou retirar de C com A. Muito bem, quando eu retirei esse, eu retirei a interseção dos três. Quando eu retirei esse, eu também retirei a interseção dos três. E quando eu retirei esse, eu também retirei a interseção dos três. Né? Como aqui apareceu, a interseção dos três apareceu 3 vezes, e eu retirei essa interseção 3 vezes, então eu preciso colocar ela novamente. Né? Então eu tenho que adicionar a interseção dos três. Então, essa é a ideia do princípio da inclusão e exclusão. Então, de forma geral, se eu só tenho um conjunto, né? Então a gente soma, a interseção 2 a 2 a gente sempre subtrai, né? As interseções 3 a 3 a gente soma. Ou seja, se eu tenho uma interseção de um número par de elementos, eu tenho que subtrair essa interseção. Isso aqui eu estou falando baseado na ideia do caso anterior e desse, né? Se eu fosse fazer a interseção com 4, ou a união de 4, né? Então, eu vou falar já já. Então, a gente percebe, baseado nas duas anteriores, que quando eu tenho um único elemento, né, a gente soma. No caso, eu vou somar até o D. Eu vou colocar bem genérico. Já já eu respondo a pergunta do Vinícius, né, que ele perguntou por que eu adicionei isso daqui. Aí a gente retira as interseções 2 a 2, né, então a interseção de A com B eu vou retirar.
até a última interseção, que é de B com C. As interseções 3 a 3 a gente soma. E as 4 a 4 a gente subtrai, só tem uma, né, nesse caso. No caso, segue a ideia das outras. Né? Aí só respondendo a pergunta do Vinícius, né? Por que eu precisei adicionar isso daqui? Porque quando eu retirei as interseções, por que eu retirei essa interseção? Porque quando eu adicionei o A e quando eu adicionei o B, essa interseção foi adicionada duas vezes. Né? Essa interseção foi adicionada quando eu botei o número de elementos de A e quando eu botei o número de elementos de B. Então eu tenho que retirar uma delas. Né? Aí segue a mesma ideia para B e C. Né? Quando eu botei o número de elementos de B e o número de elementos de C, eu coloquei essa interseção duas vezes. Né? Quando eu coloquei B e C, eu coloquei essa interseção duas vezes, eu tenho que tirar uma delas. Ok. Agora, olhando para essas interseções, o que a gente percebe? Essa interseção aqui tem a interseção dos três. E eu retirei. Essa interseção aqui também tem a interseção dos três. E essa interseção aqui também tem a interseção dos três aqui. Né? Essa parte central aqui, ela é comum a essas três interseções. Então, a partir do momento que eu retirei, né, veja que essa interseção dos três foi adicionado três vezes. Né? Coloquei os elementos de A. A interseção dos três faz parte de A. Então, eu coloquei uma vez. Também faz parte do B. Quando eu coloquei isso, estou colocando de novo, né, a interseção dos três. E o C também possui a interseção dos três. Né? Então, nessa soma aqui, está três vezes esse cara aqui. E nessa subtração, eu tirei três vezes isso aqui. Então, significa que até aqui, eu estou somando essa galera, essa, e está o buraco aqui. Porque foi retirado, né, as três vezes. Aqui foi retirado três vezes e foi colocado três vezes, ou seja, não tem nada aqui na interseção dos três. Então, eu preciso adicionar uma vez, né, porque eu tenho que contar toda essa região pintada. E aqui, no caso, ficaria o buraco. Não sei se, no caso, foi o Vinícius que perguntou. Né? Ah, ele já deu feedback aqui dizendo que entendeu. Aí, para 4, segue a mesma ideia. Ou seja, toda vez que eu retiro, eu preciso adicionar, porque eu retirei coisas a mais. Né? No caso, isso só se completa quando chega a quantidade de elementos que está em jogo. Né? Então, nesse exemplo aí que o cursor está em cima aí o número de elementos dessa união, né? Aqui eu tenho 4 conjuntos unidos, né? Vou pegar o número de elementos daqui, isso vai me dar exatamente o valor que eu quero, né? Quando eu chegar aqui na interseção, no caso dos 4, né? E lembrando que vai alternar. Interseção de uma quantidade par de conjuntos subtrai, né? Então aqui eu tenho 2, vou subtrair todos eles. Aqui quando eu tenho 4, né, que é uma quantidade par também, eu também subtraio. E a quantidade ímpar a gente soma. Tá? Então, essa é a ideia do princípio. Tá? A ideia intuitiva, né, a ideia para demonstrar isso seria usar o princípio da indução. E eu tenho evitado essa ideia de usar o princípio da indução, porque o princípio da indução ele não foi dado previamente aqui nesse conteúdo. Então, por exemplo, quando vocês forem estudar teoria dos números, né, que possa ser que isso se repita, não necessariamente esse, né, mas tem algumas coisas que se repetem de contagens, lá vocês vão ver, pelo menos tem que ver a demonstração, porque o
princípio da indução, ele é dado previamente, antes de falar dessas contagens. Aqui eu estou dando mais de uma forma intuitiva, não estou me aprofundando nessas questões de demonstração. Tá, então beleza, temos aqui a ideia, né? E vamos ver os exemplos, então. Então, o primeiro exemplo, ele considera os números somente de 1 até 1000, e eu quero determinar a quantidade, né, de todos os divisíveis por 3 ou por 7. No caso, eu não quero determinar todos os divisíveis, né, eu quero determinar a quantidade. Né. Aqui, se for os divisíveis, eu tenho que exibir o conjunto que tenha todos eles. Tá, então vamos, né, resolver esse exemplo aqui, né, baseado no que a gente já viu aqui pelos diagramas. Né. Bom, aqui a gente só tem dois conjuntos, né, no exemplo 18. O nosso universo é de 1 a 1000, né, ele determinou isso já. Meu conjunto A, eu vou pegar os elementos desse universo aqui, tá ok. Eu quero que seja múltiplo de 3 ou de 7, né? Então, que isso aqui acontece. Já já eu explico o que significa exatamente isso, tá? Vou colocar aqui na sequência. E o conjunto B é o conjunto dos y, que também faz parte desse universo aqui, tal que é o 7 divide o y. Tá? Então, a gente tem esses dois conjuntos e vou botar aqui uma observação, tá até de outra cor aqui. Essa linguagem que eu vou escrever aqui é fortemente usada em teoria dos números, né? Então, esse símbolo aqui, ele significa que A divide B. Ou seja, o meu número B é o número divisível por A. Então, é justamente o que tem escrito aqui, tá? Esse conjunto é o conjunto dos x, que fazem parte desse universo, tal que o 3 divide ele, né? Ou seja, são os múltiplos de 3. E aqui são os múltiplos de 7. Né? Com a minha fala, vocês percebem que eu posso escrever até de outras maneiras, né? Sei lá, o conjunto, tal que x é igual a 3k, ou y é igual a 3k, sei lá, 7q, sei lá, pode escrever de outras maneiras, como múltiplos e não, né, como divisor. Tá, então, percebe-se, então, né, que para resolver isso, né, só voltando aqui à ideia do texto, ele quer que a gente determine a quantidade dos divisíveis por 3 ou por 7. Veja que ele usa ou, né, não é por 3 e por 7. Se fosse por 3 e por 7, era mais simples. Um número é divisível por 3 e por 7 se ele for divisível por 21, né, que é o produto dos dois, eles são primos entre si. Então, na verdade, ele quer isso, né? Ele quer um número de divisíveis por 3, que é o A, ou, né, esse símbolo aqui, ele é o símbolo booleano, né, de acordo com a lógica, né, que se refere ao ou, né, é a união, e ele quer isso, né, ele quer a quantidade dos divisíveis de 3 ou os divisíveis do 7. Aí a gente tem a expressão que a gente já discutiu aqui em cima. Isso aqui vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Agora, aí vem a pergunta-chave, né, para a gente responder esse problema. Como é que eu acho o número de elementos de A?
Então, vou passar essa batata quente para vocês, tá? Então, por gentileza, alguém me diga isso, tá? Valendo a aprovação da disciplina. Então, se vale a aprovação da disciplina, né, professor? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu pensei Tá? assim, eu procurei o número que é divisível por 3 mais próximo de 1000, que é Muito bem. 999. E eu fiz com 7 também e com 3 vezes 7 também, que era para a interseção, né, de AB. Tudo bem. Veja só, né? A pressão, né? Como o ser humano funciona. Eu ia apelar para a vida, né? Nem precisou. Eu botei só a aprovação na disciplina e já apareceu os resultados. Tudo bem, Vitor. Você já está aprovado, tá? Ô, coisa boa, professor. Então, a ideia do. Agora eu vou dizer por quê, né? Por que, que o Vitor fez assim? Ele disse assim: ele procurou um número, o múltiplo de 3 mais próximo de 1000, né? E aquilo, ele determinou a quantidade. De fato, vamos colocar aqui, vamos descrever o conjunto A. Então, o conjunto A são todos os números que estão aqui dentro, que são divisíveis por 3, que no caso é o 3, né, é o 6, é o 9 e por aí vai. No caso, até o 999. Aí a pergunta é, tá, quantos elementos tem aqui, né? Aqui é questão de visão, né? Aqui, isso aqui eu posso escrever assim, 3 vezes 1, 3 vezes 2, né? Que no caso é 6, 3 vezes 3 é o 9, né? E no caso, 3 vezes 333 dá esse último carinha aqui. E no caso, essa é a ordem, né? Do jeito que eu acabei de escrever, o primeiro é esse cara aqui, né? O 3. O segundo é o 6, né? O terceiro é o 9 e o último é o de ordem 333. Aí tá, mas na prática, como é que eu posso fazer isso, né? É só fazer 1000 por 3, né? Se eu fizer 1000 dividido por 3, eu sei que 1000 é 3 vezes isso e deixa o resto 1. Mas aqui na nossa contagem não interessa o resto, né? Então, o próprio livro do Morgado, né, ele apresenta assim, essa conta, né? Ele apresenta 1000 dividido por 3 com esses colchetes. E eu vou colocar outra observação, né? Aqui eu vou botar a observação 1. E eu vou botar a observação 2, né? Aqui, deixa eu só botar o resultado. Isso aqui dá 333. Aí eu vou colocar a observação 2. Essa função aqui, né? É uma função não muito comum, mas volta e meia ela aparece. Essa se chama... desculpa, aqui faltou um negócio. Vou botar só... Tá assim mesmo. Essa função se chama menor inteiro. Então, sei lá, todo número real, ou ele é um inteiro, ou ele está entre dois inteiros. Só para exemplificar melhor, imagine um número, sei lá, 2,3, por exemplo. Então, o número 2,3, ele está entre o 2 e o 3, sendo que ele, né, o resultado dele é sempre o menor inteiro dentro do intervalo. Aqui eu botei, dá a impressão que eu
Isso é um intervalo, na verdade não é, tá? É um número 2,3, eu vou botar aqui 2,4. Então, esse número 2,4, ele está entre 2 e 3. Mas a minha função, né, exige que você determine o menor deles, que no caso é 2, né? Então, significa que o menor inteiro, né, o mais próximo, na verdade, o menor, né, de 2,4 é 2. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu faço essa divisão vai dar 3,33, alguma coisa, né? Mas como ele quer o menor inteiro, essa divisão vai estar entre 333 e 334, e o menor deles 333, que é exatamente a quantidade de elementos que eu tenho aqui no conjunto A, né? Bom, eu sei que acabei falando muita coisa sobre isso, mas eu acho que todo mundo visualizou, né? Não sei, dá um feedback aí só para me visualizar, né, se todo mundo entendeu a ideia. Mas é por aqui, tá? O caminho é por aqui. Então, significa que a divisão, né, a gente pega o mais próximo, o menor. Tá, então, beleza. O número de elementos de A, né, com isso, o número de elementos de A é 333. O número de elementos de B, eu vou pegar o menor inteiro de 1000 dividido por 7. Isso aqui, se eu não me engano, dá 142, tá? E agora eu vou fazer outra pergunta, né? No caso, eu acho que o Vitor já falou disso, né? Como é que eu pego da interseção, né? O da interseção é o número que é divisível pelos dois ao mesmo tempo, né? No caso, é pegar 1000 e dividir por 3 vezes 7, né? Aí, no caso, é pegar a quantidade dos divisores de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Porém, aqui a gente já tem esse cara aqui é 1000 dividido por 3 e esse cara aqui é 1000 dividido por 7. O que eu posso fazer, né? Assim, de uma maneira simples? É pegar esse cara aqui que foi dividido por 7 e agora dividir por 3. Tá? Então, esse cara aqui é 1000 por 7. Aí resultou em 142, que agora eu vou dividir por 3. E se eu não me engano, isso aqui dá 47. Muito bem. Isso. Rafael botou aí, né? 47.333. Obrigado, né? Tá, e agora é só montar, né? Na fórmula. Agora ficou fácil, né? Então, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A, que no caso é 333, mais o número de elementos de B, que é 142, menos a interseção, né? Que é aqui quando eu estou colocando esses números, eu estou colocando, aqui tem múltiplos de 7, né? E aqui tem os mesmos múltiplos de 3, né? No caso, tem 47 números em comum. Aqui e aqui, né? Então, eu estou contando esses 47 duas vezes. Aí eu tiro uma vez, né? E, no caso, isso aí dá... Dá quanto essa conta aí? 428. Muito bem. Que é o que está aqui no nosso documento, tá? Ó, beleza, esse aí é o primeiro exemplo, né? Ele é simples. Professor, Pode falar. mas eu tenho uma dúvida exatamente em relação a essa interseção. Sim. Porque, assim, eu não sei, mas eu achei coincidência
eu conseguir fazer dividir 1000 por 3 vezes 7 e achar esse número. Mas podem ter outros números, por exemplo, outras, sei lá, 8 e 14, sei lá, eu tô chutando, que pode dar errado isso. Aí eu não entendi por que deu certo. É porque, não sei se todo mundo entendeu, né? Porque a tua pergunta. Mas no caso ele perguntou assim, tá, beleza, aqui eu fiz assim, beleza, deu certo, mas tem certos casos, né, como ele falou, 8 e 14, que possa ser que na hora da troca da ordem, né, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse número que foi dividido por 7 inicialmente e depois dividi por 3. E se eu inverter a ordem, né, se eu pego esse e divido por 7, dá a mesma coisa. Mas tem casos, né, que a gente tem que ter mais cuidado, porque, né, segundo o próprio Vitor, ele pode ser que dê diferente. A razão é o seguinte, o exemplo que você me deu, no caso 8 e 14, são números que têm um fator em comum aí. O fator 2 faz parte desses dois números. E nesse caso aqui, não, né? 3 e 7 são primos entre si. Então, quando eu tenho dois números primos entre si, eu não tenho esse problema. Eu posso colocar em qualquer ordem que dá certo. Agora, se eu tiver fatores em comum, aí eu tenho que ter cuidado, porque possa ser que com esse fator eu esteja contando mais vezes quando eu faço a troca das ordens. Então, eu tenho que ter cuidado. Inclusive, aqui tem um exemplo, né, que tem essa casca de banana, porque a casca é essa, né? Ele quer a quantidade de divisíveis por dois números pertencentes a esse conjunto aqui. Exatamente dois. Sendo que é o seguinte, se a gente for contar os números que tem aqui, nesse universo, que são divisíveis por 2 e por 10 exatamente, na verdade eu só preciso contar por 10. Porque o 10 já tem o fator 2. Tá? Então, eu posso cometer um engano, né? De, sei lá, fazer a divisão aqui por 20. Mas não é 20, né? São 10. Porque, repito, né? O fator 2 está aqui dentro do 10. Não sei se todo mundo entendeu isso que eu falei. Né? E também não sei se respondi a pergunta do Vitor. Aí, nesse caso, é porque o 2, tipo, se é divisível por 10, sempre vai ser divisível por 2. Mas, Exato. por exemplo, se é 12 e 10, aí como é que a gente iria resolver esse problema? Então, aí tem fatores que só dividem o 12, tem fatores que só dividem o 10 e tem fatores que dividem os dois. Então, esses fatores que dividem os dois, né, a gente tem que desconsiderar. Por exemplo, a contagem aqui, o correto, né, é usar 2 e 5, né, porque aqui já tem o 2, mas tem um termo aqui que é primo em relação ao 2, né, eu tenho que pegar os primos entre si. Aí dá a contagem correta, tá? Então, é provável que, no caso do 10 e 12, eu tenho que pegar os fatores primos entre eles. Né? No caso, se eu pego o 5 e o 6, né? Aí eu vou ter, não tenho repetência dos pares, por exemplo. Porque eu estou deixando os Não seria pares. o 5 e o 3? Oi? Não seria o 5 e o 3? Mas é porque é aí que está. O 10 e o 12 também tem o fator 2. Então, esse fator 2 eu tenho que contar uma vez. Ou eu jogo para o 10, né? E deixo o 12 só 3 e 2, né? Porque o 12 é o 2 duas vezes. Ou eu tiro esse fator do 10 e jogo a responsabilidade por 12. Não sei se você está visualizando. Eu tenho que contar todos os fatores, mas os comuns eu tenho que contar uma vez.
Aí, no caso, isso que eu falei, eu joguei, deixei um dos dois do 10 para o 12. Aí, no caso, seria contar 5 e 6, né? Sei lá, por aí. Entendi, professor. Obrigado. De nada. Não, mas é importante essas discussões, né? Porque, de fato, eu não vou cometer o mesmo erro da aula da manhã, por exemplo, né? Que foi, eu vou mostrar casos mais simples desse, né? Isso aqui é bem trabalhoso, assim, né? Então, sei lá, talvez eu tenha ficado até cansativo, né, para o pessoal. Mas tudo bem, agora vamos para o 18, né? O 18, né, fazendo a leitura aqui, ele quer determinar os anagramas da palavra capítulo, sabendo que a primeira letra é C, ou, né, já que aparece o ou, eu já sei que eu vou ter que unir, né? A segunda é a ou, de novo, né? A terceira é P, ou a quarta é I. Então, vamos usar, né, essa segunda fórmula aqui que eu apresentei para vocês. Né? No caso, essa daqui. Ó. Desculpe, essa daqui, né? Porque eu tenho 4 conjuntos a se criar. Né? Vou chamar o conjunto A. São todos os anagramas com o C fixo. O B vai ser todos os anagramas com o A fixo. E assim vai, né? Então, deixa eu só colocar os dados aqui. E vamos fazer aqui a discussão. Tá, então a palavra envolvida é capítulo, né? Deixa eu escrever ela aqui. Vou definir aqui o conjunto A. Conjunto dos anagramas. Com a primeira letra fixa. No caso, o C. Né? Aí o conjunto B segue a mesma ideia, são os anagramas com a segunda letra fixa, no caso A. Terceiro, a mesma ideia, né? Também são os anagramas com a terceira letra fixa. O P. E o último conjunto, né? O I. Muito bem. Tá, agora vamos fazer as contagens, né? Então, primeiro a gente vai contar como é que eu determino a quantidade de anagramas fixando a letra C aqui. Então, quem sabe me dizer isso? Seria 7 fatorial. Muito bem. Aí, qual é a razão disso? Né? A razão é assim. Pode falar se quiser. Não, não, pode falar, professor. O senhor vai explicar melhor. Não sei, né? A ideia é porque é o seguinte: eu vou fixar o C. Então, na verdade, é como se a gente não contasse com ele, né? Ele está ali fixo, né? Ele não se move. As outras é que se movem, né? Então, na verdade, eu vou ter a troca de lugares de 7 letras. E 7 fatorial, no caso, como o Vitor falou, é a permutação de 7 elementos. Por que eu tenho a permutação de 7 elementos? Porque um deles não troca de lugar com ninguém. Então, na verdade, é como se o C fosse excluído, né? Eu sei que vocês estão vendo aí em vermelho, eu imagino que eu apaguei.
fixar o C ou tirar o C e permutar o resto, vai dar a mesma quantidade. Então, isso aqui vai ser 7 fatorial. Tá, aí eu pergunto, e se a gente for calcular, fixando a letra A, vai ser a mesma quantidade fixando a letra C ou vai ser diferente? Vai ser a mesma situação. Exato. A diferença é que vai mudar a letra só. Então, agora nesse segundo caso, né, a gente fixa o A e permuta as demais. Então, isso aqui vai dar exatamente a mesma coisa da contagem que a gente fez para o conjunto A. E o C e D, né, segue a mesma ideia, só muda a letra que a gente fixa, então isso aqui também tem a mesma quantidade de permutações. Muito bem, vamos agora às permutações 2 a 2. Então, quem seria a permutação de A interseção B? Bom, a permutação de A interseção B, seguindo como foi definido cada conjunto, o A é fixar a primeira letra e o conjunto B é fixar a segunda letra. Então, o que é A e B? É fixar as duas primeiras. Tá? Essa seria a ideia, né, da lógica por trás disso aqui. Tá, se eu fixo as duas primeiras, quantas letras eu tenho aqui para permutar? Como o capítulo tem 8 letras, se eu fixar duas, eu só tenho 6 para permutar. No caso, a Michelle, né, respondeu 6, né? Então, permutando as 6, eu tenho 6 fatorial. Tá, e se eu fizer isso para A e C? Bom, segue a mesma ideia, né? Só vai mudar as letras que são fixadas, né? Ao invés de C e A, vai ser C e P. Mas aí eu vou ter também 6 letras para permutar. Então, isso aqui, todas as interseções 2 a 2 também tem a mesma quantidade de permutações, assim como no primeiro caso. Né? Não o mesmo valor, mas, né, ocorre essa mesma consequência, né? Tá, então isso vale para todo mundo, né? Até eu vou botar, não vou escrever muito, mas vou escrever completo, né? Isso aqui vai valer até o C e D. Né? No caso é de A com B, A com C, A com D, e assim vai. Até o C com D, né? Todas elas, essas interseções vai valer 6 fatorial. Agora a gente vai fazer as 3 a 3. Então, qual é a ideia da interseção das 3? Bom, se A é fixar a letra C, B é fixar a letra A e C é fixar a letra P, A, B e C é fixar as 3 primeiras. Aí também vai seguir a mesma ideia do caso anterior, né? Só vai aumentar, né? A cada caso que a gente toma, a gente na verdade só está fixando uma letra a mais. Então, na verdade, isso aqui vai ser 5 fatorial. E isso vai valer, né, para todas as interseções 3 a 3 até a última delas, que é essa daqui. E a gente encerra, né, com a interseção das 4. Que é fixar as 4 primeiras letras. Né? A ideia intuitiva, logicamente falando, do contexto, se o conjunto A é fixar a primeira letra, e eu estou considerando os 4, né, A, I, B, C e D, significa que eu estou fixando as 4. Né? Então, fixando as 4, eu só tenho 4 para permutar, que no caso é 4 fatorial. Bom, aí agora é só jogar na fórmula, né? Jogando aqui na nossa fórmula, quem vai ser o número de elementos da união? Bom,
vai ser 7 fatorial vezes a quantidade de conjuntos que a gente tem, né? No caso aqui eu tenho 4 conjuntos. Então é 4 vezes 7 fatorial, tá? Porque o de A é 7, mais 7, mais 7 fatorial, quer dizer, 4 vezes isso daqui. Aqui eu já estou seguindo essa fórmula aqui, tá? E já somei as 4 primeiras. As 4 primeiras somadas dão exatamente isso daqui. Agora eu vou somar as interseções 2 a 2, né? Cada uma delas vale 6 fatorial. Só falta saber quantas interseções 2 a 2 temos aqui. Então, diga aí para mim, quantas interseções 2 a 2 a gente consegue aqui? 6, que é a combinação de 4 2 a 2, tá? Então, eu tenho 4 conjuntos, eu quero formar 2 a 2, isso vai ser a combinação, né, de 4 2 a 2, que aqui não importa a sequência, né? Se eu posso fazer C interseção A ou A interseção C, vai ser a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar 6, tá? Mas, tá, dos 4, agora eu quero formar interseções 3 a 3. Quantas opções a gente vai ter? Ah, tá, foi mal. É verdade. Aqui, os elementos 1 a 1 a gente soma. Os 2 a 2 a gente subtrai. Agora, os 3 a 3 a gente soma novamente. Né? E no caso 3 a 3, né? Aqui vai ser a combinação de 4 3 a 3, que isso vai dar 4 vezes 5 fatorial. E por fim, a gente tira uma vez esse 4 fatorial aqui, e tá aí a nossa contagem, tá? Bom, eu não vou conferir, tá? Vou confiar aqui nos meus instintos. Alguém, se quiser conferir, eu fico muito grato. Não é obrigado, tá? Aqui eu disse que dá 16 mil, né? Toda essa galera aí. Então, muito bem. Todo mundo entendeu a ideia desse exemplo? Muito bem. Tranquilo, né? Apesar de aparentar ser enorme, né? Mas como houve repetição, né, nas contagens, então ficou mais simples. Então, só fazendo uma breve observação, né? Esse cara aqui, ele pode ser gerado pela combinação de 4 1 a 1, né? Então, eu tenho 4 opções. Eu tenho, sei lá, se eu quiser os conjuntos com um único os conjuntos que eu só tenho interseção de um elemento, né? Não é nem ele com ele mesmo, né? Eu só tenho um elemento para ter interseção. Então, isso aqui vai ser a combinação de 4 1. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar mais interessante. Tá aqui, sei lá, minha marca. Então, esse cara aqui, ele pode ser gerado pela combinação de 4 1 a 1. Tenho 4 conjuntos possíveis. Eu quero saber quantos conjuntos, né, só com um deles, né, eu consigo 4, né, já é bem óbvio. Aqui foi gerado pela combinação de 4 conjuntos, mas agrupando 2 a 2, que são as interseções aqui 2 a 2. Esse cara aqui, ele foi gerado da combinação de 4 3 a 3, né, e deu o mesmo valor de 4 a 1. E aqui tem um, né, que é a combinação
de 4 a 4. Estou escrevendo isso porque aqui na frente, né, tem a fórmula mais adiante, ele apresenta produtos com combinações, né? E às vezes essas repetições, né, acabam caindo em combinações. No caso, eu estou falando disso aqui, ó, né, que ele exibe aqui como somatório, né, dessas combinações e tal. Tá? Vamos aqui à ideia do terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo ele diz assim, ele volta a essa ideia do exemplo 17, né, que é para determinar, na verdade, ele é o mesmo universo do exemplo 17, né, de 1 até 1000. Aí ele quer saber quantos são divisíveis exatamente por 2 dos números pertencentes ao seguinte conjunto. Então, tem números que são divisíveis exatamente por 2 deles. Né? Tem números que são divisíveis por 3. Esses por 3 a gente não quer contar. Tá? Sendo que quando a gente conta os divisíveis por 2 deles, sem querer, recai também em 3 deles. Né? Por isso que a gente tem que subtrair por 3. Né? Eu sei que eu estou comentando grosseiramente, mas eu vou entrar mais em detalhes. Aí ele quer saber quantos são os divisíveis por pelo menos 2 deles. Né? Aqui já é outra pergunta, porque aqui é pelo menos, e a pergunta anterior é por exatamente. Bom, então, o caminho que eu escolhi, né, para apresentar isso para vocês é exibir abrindo a fórmula, né, porque aqui a fórmula ele já me dá um número exato de P conjuntos com M disponíveis, né, na verdade esse N aqui é esse M, tá, aqui é o mesmo elemento, tá, esse Nzinho aqui. E aqui é a mesma coisa, sendo que o B de P aqui é o número exato de pelo menos, tá? Ou seja, para responder o exemplo, na sequência, né? Essa primeira fórmula responde a primeira pergunta e essa segunda, a segunda pergunta. Sendo que, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar casos mais simples. Eu não vou responder agora o exemplo 19. A gente vai abrir essas contas e a gente vai visualizar o porquê da combinação, né, o porquê dessas somas, né, e porquê da, né, o número de P conjuntos de M disponíveis é dado por essa forma. Tá? Eu acho que é mais interessante e intuitivo. Então, aqui eu vou começar com um exemplo bem simples. Ao invés de 1000, eu vou pegar só de 1 a 10. Tá? E eu vou pegar... vou definir aqui 3 conjuntos, ao invés de 4, né? No caso, por que eu disse 4, né? Porque ele dispõe desse conjunto aqui, né? 2, 3, aí ele põe lá 7 e 10. Mas eu vou botar aqui 2, 3 e 5. Então, deixa eu apagar aqui. E deixa eu fazer uma coisa antes. Esse conjunto aqui, se eu estender, abrir ele todinho, não abrir aqui ele todinho é melhor. Então, aqui eu tenho o 2, né, o 3, o 4, o 5. Aqui eu estou escrevendo assim, né, porque como são poucos números, eu vou chamar ômega 0, tá? É um subconjunto não desse. Eu não vou pegar ômega não. Sei lá, vou pegar delta. Então, peguei aqui um conjunto delta, né? Vou pegar 2, 3 e 5. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu quero os números aqui dessa sequência, né, desse conjunto, na verdade, que são divisíveis por exatamente 2 desses carinhas aqui. Então, por exemplo, o número 1, ele é divisível por 2 deles? Não dá, né? Se eu dividir esse cara aqui
né? Se eu for dividir por qualquer um deles, dá fracionário, né? Ele não é divisível. O 2 ele é divisível só por um deles, né? Um do delta. 3 também é divisível só por um deles. O 4, ele é divisível também só por um deles, que é pelo 2. 5 é divisível só por um. O 6 é divisível por dois deles, né? Que é pelo 2 e pelo 3. Então, esse 6 aqui eu vou, sei lá, marcar ele aqui, tá? Ele é divisível por dois deles. O 7 não é divisível por nenhum, né? O 8 é divisível só por um. O 9 também só por um. E o 10 por dois. Dois deles. Então, eu fiz aqui as marcações, tá? No caso, a pergunta, né, se fosse ao invés de 1000, se fossem 10, e se fosse ao invés de 4 conjuntos, 4 números, se fossem 3, e eu quero 2 desses 3, seria só essas duas. Todo mundo entendeu isso que eu fiz até o momento, né? Tranquilo, né? Essa parte inicial é fácil. Agora, quer dizer, seguindo esse caminho, né? Muito bem, então vamos só seguir a ideia da fórmula, né? O que a fórmula diz? A fórmula diz assim, né? Se eu pegar o número de divisores exatamente de dois desses três aqui, é dado pelo somatório do meu K variando de 0 a m menos p, né? Aí, no caso, esse cara aqui, deixa eu só colocar aqui quem é. Meu m é o número de elementos de delta, né? No caso, eu tenho 3 disponíveis e eu quero, p é a quantidade que eu quero 2 desses 3, né? E lá, no caso, na fórmula, fica um menos o outro. Então, fica 1, né? Que é esse menos esse. Aí, aqui fica menos 1 elevado a k. Aí, combinação aqui de k mais p, que no caso é 2, e k. Ou seja, k mais 2, k, né? É assim como normalmente a gente chama. E um certo S aqui, que é k mais p, né? Que é 2. Tá, eu sei que agora dificultou, né? Porque eu escrevi muitos termos aí da fórmula. Mas aí vamos abrir essa fórmula. Então, como é que é a ideia dessa fórmula aí? Abrindo essa fórmula, né, que ele falou, que calcula isso. Inclusive, no material que eu peguei, né, que é o livro do Morgado, ele não demonstra, não justifica, né? Ele joga. E o nosso papel é esse, né? É decifrar, né, o porquê que ele fez isso. Tá, então, aqui no esse símbolo significa somatório, né? Não sei se alguém nunca viu isso. Mas esse somatório significa o seguinte, significa que eu vou somar os termos com essa cara, né, onde meu K varia de 0 a 1. Então, o primeiro termo, eu vou fazer meu K sendo 0, né, e vou substituir aqui. E o segundo termo, aqui só vai ter dois termos, né, que é K varia de 0 a 1, só tem o K igual a 0 e K igual a 1. Então, vamos escrever os termos, né. Meus termos aqui vai ser menos 1 elevado a 0, vezes combinação, no caso, 0 mais 2, 0 a 0, vezes o meu S, né, de 0 mais 2. Ok, então essa é a primeira parcela da minha soma, né? Sendo que, repito, né, como K varia de 0 a 1, então, para K sendo 0, eu tenho um termo, que eu já escrevi aqui. Para K igual a 1, eu tenho a minha segunda parcela. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1, vezes combinação de 1 mais 2, no caso é 3, 1 a 1,
vezes essas somas aqui, que no caso é 1 mais 2. Muito bem. Todo mundo entendeu? Aqui eu estou sendo um pouco devagar nessa questão da substituição aqui no somatório, porque eu não sei se todo mundo viu esse somatório, né? Pode ser que ninguém tenha visto, né? Mas aí a pergunta, né, que eu faço é, todo mundo entendeu até o momento dessa substituição do somatório? Ok. Aqui a gente está fazendo estudo de trás para frente, tá? O S eu vou definir já já. Ele está definido lá, mas eu vou dizer já já quem é esse S. Eu estou fazendo estudo de trás para frente, né? Eu estou pegando o que ele disse que é pronto, né? A gente está abrindo, né? A gente está dissecando essa fórmula, na verdade. Né? A gente está abrindo a fórmula e vendo o que tem dentro dela. Né? Então, beleza. Isso aqui vai dar menos 1 elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, em particular, isso vai dar 1. Aí a minha combinação vai ser a combinação de 2 zero a 0 vezes o S2, tá? No caso, quem é esse S2? É a soma de todas as interseções 2 a 2. Tá? Aí, no caso, quem vai ser esses 2 a 2, né? Um conjunto vai ser os múltiplos de 2, outro conjunto vai ser os múltiplos de 3, outro conjunto vai ser os múltiplos de 5. Então, na verdade, eu tenho 3 conjuntos aí. A soma de todos os 2 a 2, né? É o que a gente chama de esse S2 aqui. Tá? Mas calma que eu vou entrar em detalhes ainda. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Aí aqui a combinação de 3, 1 a 1, né? Vezes, aqui no caso, vai ser a soma das interseções 3 a 3. Tá, então vamos só definir esses conjuntos aqui de delta. Né? Vou pegar aqui, sei lá, vermelho. Eu vou definir, sei lá, o conjunto A como sendo os x que estão em ômega, tal que o 2 divide x. Né? Ou seja, aqui vai estar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, né? Que são os pares. Conjunto B vai ser os divisores do 3, né? Ou seja, os múltiplos de 3. Então, vou pegar aqui os y que estão em ômega, tal que 3 divide y. E, por fim, eu sei que vai ficar um pouco apertado aqui, mas né, eu vou definir aqui C, que é as interseções, ou desculpe, os múltiplos de 5 aqui, né? Então, vão ser x que pertence a... x não, né? O z que pertence ao ômega, tal que 5 divide o z. Tá? Por que isso, né? Para calcular aqui as interseções 2 a 2. Muito bem. Apesar de que a gente viu, né, nesse caso aqui em cima, que para a gente calcular essas coisas aqui, né, os números divisores, a gente faz uma divisão e pega o menor inteiro. Mas só para a informação ficar completa, tá? Muito bem, então vamos para a continha, né? Já que a gente tem praticamente todas as informações desse subexemplo, né, que eu criei. A combinação de 2 0 a 0, né? Se a gente for escrever ao pé da letra, isso aqui é 2 fatorial sobre 0 fatorial. E agora a gente escreve aqui no denominador, né? Como eu já coloquei o 0. Do 0 falta quanto para chegar em 2, né? Está faltando 2. Então é assim que funciona a combinação, né? A soma dos dois elementos de baixo sempre dá o de cima.
Tá, e aqui vai ser o número de elementos de A interseção B, né? Mais o número de elementos de A interseção C, mais o número de elementos de B interseção C, tá? Que são a soma de todos os 2A2, né? Todas as interseções 2A2. Aí menos combinação de 3, 1 a 1, vai ser 3 fatorial. Aqui embaixo a gente escreve 1 fatorial. E aqui do lado, o número que falta, né? Para que 1 somado com esse número dê 3. No caso é 2. Né? A soma dos dois de baixo tem que dar o de cima na combinação. E aqui... Professor, Pode falar. quando a gente escreveu essas interseções aí dos conjuntos, por que a gente não subtrai a interseção dos três? Mas é porque, é como eu falei, né? A gente está dissecando essa fórmula. Então, depois que a gente abrir isso e fizer as contas, aí a gente vai ver o que eu pedi para calcular aqui e o que ele calcula na verdade, né? Só para a gente visualizar, na verdade, o que essa fórmula, né, com essa cara feia que ela apresenta, né, o que ela faz na verdade, né? Apesar de que ela usa elementos, né, da união de todos eles. Mas, na verdade, perceba que aqui eu estou usando só 2A2. Né, uma das razões. Né? Por que eu não estou usando os conjuntos só o A, só o B, ou só o C, ou, sei lá. Né? Na verdade, só o A, só o B ou só o C. Por que eu não estou usando? Porque ele pergunta desses números quantos são divisíveis por exatamente 2. Então, não entra na contagem os que tem só 1. Né? Só entre os que tem a partir de 2. Não sei se deu para visualizar o que eu disse, não sei se eu respondi. Entendi. Entendeu, né? Obrigado. Nada. Isso, por isso que faz 2 somatórios, tá? Aqui, no caso, eu estou só... A preocupação a priori inicial estou só montando, né? Estou montando o significado disso aqui. Mas já já eu vou abrir essa discussão, né? Apesar de ter, né, dito algumas coisas, para dar os reais significados disso aqui. Tá, beleza. Então, esse fatorial aqui, na verdade, essa combinação dá 1. O número de elementos dessa interseção são os números que são múltiplos de 2 e 3 simultaneamente, né? Ou seja, a gente pega a quantidade total e divide por esse produto, né? No caso, por 6, porque 6 é simultaneamente divisível por 2 e por 3, mais, nesse caso, o A com C, né? O A com C é divisível por 2 e por 5, né? Então, eu vou pegar 10, desculpe, que é a quantidade de elementos, e vou dividir por 10, que é o produto de 2 por 5, mais o de B com C é 3 com 5, né? Que no caso eu vou pegar 10 e dividir por 15. Aí menos essa interseção aqui dá 3, né? Aqui dá 3 fatorial, ou desculpa, a combinação de 3, 1 a 1 vai dar 3, né? Aí a razão disso, né, é porque 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Aí a gente, né, cancela com 2 fatorial, fica só 3. E essa interseção aqui é pegar o 10 e dividir pelo produto dos 3. Né? Sendo que aí o produto dos 3 vai dar 6 vezes 5 dá 30 aqui. Né? Ok, aí só finalizando aqui as contas. Se a gente dividir 10 por 6, vai dar 1 em alguma coisa, né? 1, alguma coisa.
Então, ele está entre 1 e 2. O menor inteiro é 1. Aqui. Mais 10 por 10 dá 1, né? Já dá inteiro. E 10 por 15 dá 0, alguma coisa. Então, isso aqui está entre 0 e 1. Mas como ele quer o menor inteiro, então isso aqui dá 0. Menos 3. Se eu dividir 1 por 3, né? Que é a mesma coisa dessa divisão, também vai estar entre 0 e 1, e o menor inteiro vai ser 0. Então, de fato, né, aqui vai zerar aqui também, vai dar 2, né? Que no caso a gente sabe quem são os dois, né? A gente já exibiu aqui, inclusive. No caso, são esses dois aqui, ó. Né? Não existe aqui divisores simultâneos de 3 e 5. Né? Só se meu conjunto viesse até o 15. Então, o que foi que ele fez aqui, na verdade? Ele exibiu os divisores de 6, de 10 e de 15. E retirou, quando eu exibo os divisores de 6, vai ter divisores aqui, teoricamente, que também são de 10. Né? Pode ser que não apareça, porque nesse caso a gente pegou números pequenos. Mas se ao invés de 10 fosse um número grande, nessa divisão aqui por 6, provavelmente aparecia algum divisor de 10. E aqui nos divisores de 10, ia aparecer os divisores de 6. Né? Na verdade, aqui é porque deu 0, né? Mas é essa a ideia. Né? Nos divisores de 6 aparecem os de 10 e os de 15. Nos divisores de 10 aparecem os de 6 e os de 15. Desculpa, aqui eu estou misturando tudo. Na verdade, assim, nos divisores de 2 e 3, vai aparecer os de 2 e 5, que é 10. Né? Nos divisores de 2 e 5, vai aparecer os de 2 e 3 e vai aparecer os de 3 e 5. Quer dizer, aqui, nesses divisores, se repetem elementos. Né? Então, aqui dentro tem divisores dessas duas galeras aqui vai ter divisores desses dois, assim vai. Veja que aqui eu estou tirando 3 vezes, né? Por que 3 vezes? Porque são os divisores que vão aparecer nos 3, ou seja, vai se repetir aqui 3 vezes, que são o dos 3 simultaneamente. Né? Por isso que aparece essa subtração. Que é justamente isso, a gente está contando os que aparecem exatamente em 2. Então, esses que estão aparecendo nos 3, né, a gente não pode contar eles. Por isso que ele está tirando essa galera aqui. Né? E isso é quando a gente disseca a fórmula e vê o que ela, na verdade, está me calculando. Né? Se a gente fosse fazer essa conta intuitiva, de fato, essa seria a melhor ideia. Né? Olhar os divisores 2 a 2, sendo que nesses divisores 2 a 2, o do outro também ia. Né? No caso, se eu olhasse de 2 e 3, ia aparecer os de 5. Se eu olhasse de 2 e 5, ia aparecer os de 3. E se eu olhasse de 5 e 3, ia aparecer os de 2. Então, esses eu tenho que retirar. Como é que eu retiro? É o dos 3, né? É o que estão simultaneamente nos 3. Então, por isso, a razão disso é por isso que aqui tem 3, tá? Porque se aqui é o cálculo dos 3, então é simultâneo, né? Então, por isso que é 3 vezes, né? Cada um está colocando uma vez. Essa é a ideia, né? Veja que é bem intuitivo, assim, o processo. Para a coisa ficar mais interessante, né? Eu vou só... Eu acho que... Não sei nem se vai dar tempo de resolver o nosso caso lá, mas eu vou só aumentar aqui o grau de dificuldade um pouquinho, né? Ao invés de 10, eu vou pular para 100. E a gente vai seguir essa mesma ideia, tá? Aí o que a gente vai visualizar? A nível de fórmula, se muda muita coisa, e se não mudar, porque não muda, e né, vai aparecer valores aqui, né, a gente vai só visualizar o que vai acontecer. Então, vamos manter o contexto, né, só alterar o meu espaço, que agora vai vir de 1 a 100, aí os 3 conjuntos se mantêm, né? Aí, de acordo com a nossa fórmula, eu quero quantos números daqui são divisíveis exatamente por 2 deles, né?
Então, isso aqui vai ser o somatório, né? Aí o K variando de 0 até M menos P. Aí quem é M? M é o elemento que eu tenho, a quantidade de elementos lá do delta, né? E aqui eu vou preservar essa quantidade. Eu quero que seja do 2, do 3 e do 5, né? Então, meu M é 3 e meu P é 2, né? Eu quero que seja 2 deles. 2 desses 3 aqui. Então, no caso aqui, né, vai manter, né? Vai ser só 2 termos só de somatório. Né? O fato de eu ter aumentado o meu espaço não significa que vai mudar a quantidade de termos aqui da minha soma. Então, isso aqui vai ser menos 1 elevado a k, né? Meu k vai variar de 0 a 1, vezes a combinação de k mais p, que é 2, vezes o k mais p, que é 2. Tá, então, no fim das contas, essa soma aqui vai ser exatamente essas duas parcelas aqui, ó. Tá? Porque a quantidade não influencia na quantidade de parcelas dessa forma. Então, só reescrevendo, né, as parcelas, vai ficar menos 1 elevado a 0. Sem querer aqui, eu apertei. Muito bem. Então, vai ficar menos 1 elevado a 0. Né? A cor do K for 0. Isso aqui vai ser combinação 2 a 2. E aqui vai ser a soma das interseções 2 a 2, mais menos 1 elevado a 1, combinação, quando K for 1, aqui vai ser combinação 3, 2, né? E aqui vai ser 3. Ou seja, segue a mesma ideia. Eu vou somar todos os casos 2 a 2 e vou retirar o que é comum 3 a 3. Né? Ou seja, quando aqui eu inserir os divisores de 2 e 3, vão aparecer os de 5. Né? Quando eu inserir os de 2 e 5, vão aparecer os de 3. E assim vai. Então, eu vou precisar retirar isso, né? Que é o papel disso, quem vai fazer essa parcela aqui. Tá, então isso aqui vai dar 1. A combinação a gente já viu que vai dar 1, né? E aqui a conta vai ser idêntica. Eu vou aproveitar até as expressões aqui, sendo que ao invés de 6, 10 e 15, ou desculpe, ao invés de ser 10 aqui, né? Nesse numerador, né? Que era 10 aqui porque eram 10 elementos só, agora são 100 elementos, né? Então só vai mudar isso, né? Então vai ficar 100 dividido por 6, 100 dividido por 10 e 100 dividido por 15. E aqui vai ser 100 dividido por 30. Ok. Bom, aqui acabou o espaço aqui embaixo, eu vou só mudar essa paleta de lugar. Muito bem, então aqui vai ficar 100 dividido por 6, isso aqui vai dar 16. Tá? Então, tem 16 números múltiplos de 2 e de 3, né? De 1 a 100. Tem 16 números que são divisíveis por 2 e por 3. Mais. Aqui tem 10 números divisíveis por 2 e por 5, simultaneamente. Deixa eu botar aqui mais pertinho. E aqui
100 dividido por 15 vai dar 6, tá? Porque 15 vezes 1 é 15, né? Vezes 2 dá 30. Então, no caso, 6 vezes vai dar 90, né? Não arredonda para mais, não, arredonda para menos. Essa expressão aqui é o menor inteiro, né? Então, como é 6,6, entre 6 e 7, o menor é 6, tá? Se eu multiplicar 15 por 7, aí passa do 100. Né? E o meu conjunto é limitado até o 100, né? Eu não quero os múltiplos que vêm depois disso aqui. Tá, e aqui, se a gente dividir 10 por 3, né, vai dar 3. Aí o que que significa, né? Deixa eu só colocar aqui o resultado da conta. Aqui vai dar 32, né, menos 3, né, que é... Ou menos 3 não, menos 9, né? Então isso vai dar... É, 23. Tá, então essa é a quantidade de múltiplos que a gente de múltiplos não, de números que são divisíveis exatamente por dois elementos dentre esses três. Tá, então só para clarear um pouco as ideias aqui, né? Eu vou só descrever eu vou chamar isso aqui de A asterisco, tá? B asterisco e C asterisco. O que é asterisco, né? No caso, o asterisco é a interseção de A com B. Não vou botar, não vou nomear mais não, porque pode ser que confunda. Vou descrever assim mesmo. Vamos só observar aqui, ó, a interseção com B. Quem são os seus elementos, né? Então, ele vai 6 vezes 1, né? Esse elemento é divisível por 2 e por 3. O 6 vezes 2, né? Esse elemento também é divisível por 2 e por 3. E isso vem até os 6 vezes 16, né? Que é 16 elementos, né? Divisíveis simultaneamente pelo 2 e 3. Bom, então perceba que, na verdade, a maneira seria mais ou menos essa como eu estou fazendo, tá? Se eu abrir os conjuntos assim do jeito que eu estou fazendo agora, também resolve, tá? Se eu for fazer isso, são os múltiplos de 3 e 5, né? São os de 15, né? B e C é os de 15. Deixa eu apagar aqui o tá A e C aqui. Quem são os múltiplos de A e C? É os de 2 e 5, ou seja, são os de 10. Então, 10 vezes 1, né? 10 vezes 2 até o 10 vezes 10. Aí perceba só 10 vezes 10. Aí perceba o seguinte, ó. Aqui é 6 vezes 1, 6 vezes 2. Aqui no meio tem o 6 vezes 5, que é o 2 vezes 3 e o 5. Ou seja, eu estou contando aqui esse elemento que faz parte, ele vai fazer parte dos 3, né? Aqui são os múltiplos dos 3. E aqui dentro também. Aqui dentro tem o 10 vezes 3, que esse cara aqui é 2 vezes 5 vezes 3, né? Ou seja, esse elemento é o mesmo que esse. Eu estou contando aqui 2 vezes esse cara aqui que eu estou colocando. E também tem o B interseção C, né? Que são os múltiplos de 3 e 5, que são os de 15. Né? Então é 15 vezes 1, 15 vezes 2, né? Até o 15 vezes 6. Né? Aqui tem 3 e 2, né? O próximo elemento já tem o 2 também, ou seja, tem elementos aqui. O
15 vezes 2, aqui eu coloquei o mesmo termo, o mesmo elemento. Ó. Esse conjunto está contando, eu coloquei só um deles. Tá? Aí o que foi que eu fiz aqui, né, nessa interseção dos 3? A interseção dos 3 me dá os múltiplos de 30, que é os múltiplos dos simultâneos, né, dos 3. Então tem 30 vezes 1, 30 vezes 2 e 30 vezes 3, né? Que isso aqui eu preciso retirar. Vezes 3 aqui. Aqui é 30 vezes 3. Que esses 3 elementos estão aqui dentro. Que é essa segunda parcela que me deu essa quantidade. Então, a ideia é por aqui também. Tem esse segundo caminho, tá? Que acabou sendo intuitivo quando eu apresentei o primeiro. Bom, então é isso, tá? Pelo nosso horário, deixa eu só ver aqui. Eu sei que tem um tempinho aí, mas eu acredito que não vai dar para resolver esse. Né? Esse aqui já é 1000, né? Então envolve. E aqui, ao invés de. Lá eu coloquei 3, né? Aqui tem 4. Para tirar 2, então vai aparecer mais uma parcela. Ele é um pouquinho mais trabalhoso. Esse aqui vai ser a na nossa próxima aula, eu vou começar por ele. Tá? É lógico que agora vocês têm ferramenta para tentar, né, a mexer nisso. E em contrapartida também vocês, né, podem fazer um pouco dessa análise, né? E aquela ideia do somatório, né, o SY é isso daqui, tá? É a soma, se Y for 2, é das interseções 2 a 2, né? Se for 3, é a interseção 3 a 3, assim vai, é o número de elementos. Tá? Então é isso, tá? Eu vou ficar por aqui por hoje. Eu vou só desligar aqui a gravação, tá? Para quem quiser tirar dúvida, quiser dizer qualquer coisa também, ficar à vontade.